Fala, moço triste do povo do Senhor, aqui é o Davi, pessoal, hoje no nosso roteiro de vamos ter a história completa da semana. E sabe, quando Jesus ele estava lá na Santa Ceia, ele, como não havia nenhum servo que lavasse os pés dos convidados, como era o costume da época, Jesus mesmo se prontificou a fazer esse serviço, que era geralmente associado a um servo ou a um escravo, dependendo. E Jesus, quando ele pegou aquela bacia com água e começou a lavar os pés dos discípulos, eles se assustaram. E aí, quando chega na vez de Pedro, Pedro fala assim: Não, o Senhor não vai lavar os meus pés. E aí, Jesus fala assim: Olha, se eu não lavar os meus pés, você não vai ter parte comigo. Aí Pedro falou assim: Então lava meus pés, minha cabeça, meu corpo, que achou que era em outro significado. Na verdade, Jesus estava dando uma lição de que eles deveriam servir. Só que aí Jesus respondeu assim: Olha, não é necessário lavar o corpo todo, pois ele já está limpo. Menos um. Por que que ele falou esse menos um? Porque ele já sabia que Judas iria o trair, mas não estava revelando isso de uma forma aberta. E Judas, em seu coração, sabia disso. Mas vamos continuar. E sabe, depois de ele lavar os pés todos ali, Jesus, ele falou assim, olha, se eu lavei o pé de todos vocês, por que que vocês não devem fazer o mesmo? Ele estava falando assim, olha, se eu que sou, entre aspas, o líder desse grupo, na verdade ele era, se eu lavei o pé de todos aqui, por que que vocês não devem fazer o mesmo também? Então Jesus estava dando o exemplo, assim como ele havia se batizado para dar exemplo para nós hoje, ele estava lavando os pés dos seus discípulos para dar exemplo para que eles também fossem assim servos. Depois ele vem falando assim, já até citei isso ontem, mas quando a gente faz uma boa ação para alguma pessoa, é como se nós tivéssemos feito para o próprio Jesus. A Bíblia vem falando assim, quando vocês me deram um copo d'água, quando vocês me viram com fome e me deram de comer, aí as pessoas perguntam assim, mas Senhor, quando é que nós vimos você com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando vocês fizeram um desses meus pequeninos, fizeram também a mim. Agora, essa história continua falando assim. Mas vocês, referindo a outro grupo de pessoas, vocês quando me viram com fome, não me deram de comer. Quando me viram com sede, não me deram de beber. Aí eles vão falar assim, Senhor, quando que nós te vimos com fome, não te demos de comer? Ou quando que nós não te vimos com sede, não te demos de beber? Quando vocês deixaram de fazer isso a um desses meus pequeninos. Então, nós deixamos de fazer boas ações para as pessoas ao nosso redor, nós estamos deixando de fazer para o próprio Jesus. Estamos pegando o exemplo que Jesus nos deu e jogando fora. Então, que nós possamos estar atentos, que nós possamos ser de fato servos. Ter essa mentalidade. Não de eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Nós somos servos, os pecadores. Essa é o lugar que nós devemos estar. Quanto mais alta a posição de alguém, não é que mais a pessoa tem que ser reconhecida. Pelo contrário, é que mais a pessoa deve servir os outros. Esse é o chamado que Jesus tem. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva e até o próximo vídeo. Tchau!